Shalom, shalom, Deus abençoe todos vocês. Eu quero trazer hoje uma informação importante, um estudo interessante, diferente de tudo que você já viu até agora. Quero falar um pouco sobre Caleb e eu quero trazer para vocês quais as 4 lições mais importantes sobre a vida de Caleb que vão transformar a nossa vida, porque transformaram a minha e eu tenho certeza que vai transformar também a sua vida. Nós vamos ler aqui no livro de Números, no capítulo 13, versículo 30, que diz o seguinte: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, eu quero falar uma coisa com vocês muito interessante. Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã para poder espiar aquela terra antes deles entrarem. Eles já estavam preparados, já estavam prontos para entrar, eles já iam entrar para a terra de Canaã. Mas de repente Moisés decide que vai enviar 12 espias para eles poderem sentir ali a terra, né? Enviam 12. E aí eu pergunto para vocês, de todos os 12, quais os únicos nomes que vocês se lembram? Quais são os únicos nomes? Eu tenho certeza que 10 nomes ninguém nem sabe, não é? E olham que não eram 12 pessoas qualquer, eram 12 príncipes, cada um representante de uma tribo de Israel. Então não eram 12 pessoas qualquer, não eram 12 João ninguém que pegou assim de forma aleatória em cada tribo. Nananina não. Pegou príncipe, né, de cada tribo, pessoas importantes, e mandou para a terra de Canaã. E lá eles ficaram fazendo uma vigilância, né, observando a terra para ver como ela era. De todos eles que voltaram, todos, com exceção de 2, que nós sabemos os nomes deles até hoje, todos os 10 deram a pior opinião possível sobre o que viram lá na terra, não é? A pior opinião possível que eles poderiam dar sobre essa conquista. Falaram, olha, eu acho melhor não, acho melhor depois, porque a terra tem gigantes, a terra tem perigos, a terra tem isso, a terra tem aquilo. Foi esse o relato de 10 espias. Mas 2 deles voltaram com uma ideia diferente. E dentre eles Caleb, e dentre eles Josué. Mas eu quero falar agora com vocês de Caleb. Portanto, os 10 espias, ninguém se lembra nem do nome, mas 2 nós lembramos, Josué e Caleb. E quero passar para vocês 4 lições que Caleb deixou para mim, 4 lições que Caleb deixou para você, que vai mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de encarar os nossos desafios e a nossa forma de relacionarmos com também os nossos desafios. Vamos lá. Vamos ver sobre Caleb, novamente, o que a Bíblia fala dele aqui no versículo 30 de Números 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Preste atenção numa coisa muito interessante. Caleb fez calar o povo. Isso aí você precisa anotar no teu caderno. Isso você precisa guardar na tua mente. Ele fez calar o povo. Era apenas um rapaz, era apenas um jovem que entrou como espia na terra de Israel, na terra de Canaã naquele momento, e quando ele volta, na hora dele falar, ele faz calar o povo. O que foi que tinha dentro desse jovem tão importante, tão diferente, que fez com que ele, a atitude dele, a ação dele, a voz dele, calasse toda uma nação? Você já pensou nisso? O que tinha dentro de Caleb que fez com que ele calasse toda uma nação? Gente, não é fácil uma coisa dessa, não. A gente falar no meio de 20 pessoas já é difícil. A gente colocar a nossa opinião, não é? No meio de tantas opiniões, às vezes 30, 40 opiniões, já é uma coisa difícil. Agora imagina um homem colocar a opinião dele na frente de toda uma nação e fazer essa nação calar? Ora, isso aí precisa da nossa atenção, isso precisa do nosso olhar. O que aconteceu com Caleb? Que ele teve tamanha autoridade que fez calar toda uma nação? A gente vai ver a chave para isso aqui em cima de um texto da Bíblia. E é um texto da Bíblia tão curtinho, tão pequenininho, tão assim, aparentemente, né, simples, que ninguém se dá conta dele. E aí a história que a gente sempre fala, o hebraico contando a história por trás da história.
no versículo da Bíblia que fala quem era o pai de Calebe. Muitas vezes, quando vai informar, a Bíblia vai falar sobre Calebe, a Bíblia fala assim, Calebe, filho de Jefoné, o queneu. Não é assim que a Bíblia se refere a Calebe? Sempre que vai se referir a Calebe, se refere também ao pai dele, Calebe, filho de Jefoné, o queneu. Gente, olha, presta atenção aqui, nada que está na Bíblia está à toa. Números, nome de lugar, nome de pessoas, tudo, nome de animais, especiarias, nada está lá à toa. Se a Bíblia está falando Calebe, filho de Jefoné, vai lá e pesquisa o nome de Jefoné. Jefoné, em hebraico, é Iafané, ok? E significa o seguinte, aquele que enfrenta, aquele que encara face a face. Face a face. Esse era o nome do pai de Calebe. E você sabe que comigo, não é? Que nomes na Bíblia, nomes dos personagens bíblicos, eles refletem caráter, eles refletem ministério, eles refletem a ação da vida das pessoas. Então isso quer dizer que o pai de Calebe era uma pessoa que tinha por hábito, tinha por costume encarar, enfrentar, chegar face a face nas coisas. Não era aquela pessoa que encobria, que deixava para depois, não. Ele era um homem de frente, ele era um homem à frente, de frente e à frente. Isso significa o seguinte, que Calebe certamente, sem dúvida, com toda certeza absoluta, aprendeu com seu pai. Por isso que a Bíblia, todas as vezes que fala de Calebe, fala de Jefoné. É como se a Bíblia estivesse nos chamando a atenção, dando pistas para a gente entender sobre o caráter de Calebe, sobre quem era Calebe. Calebe era Calebe porque ele aprendeu com o pai dele. Então, aqui vem a primeira lição de Calebe para mim, primeira lição de Calebe para você, sobre a vida de Calebe. Qual é a lição? Aprenda com quem sabe mais do que você. Experiência de vida. Gente, a experiência de vida, ela conta. A experiência de vida faz a diferença. Não ache você que você já tem muita coisa, já aprendeu muita coisa, então você pode enfrentar as coisas. Não, aprenda com quem já aprendeu. Olhe as cãs das pessoas, olhe os cabelos brancos e aprenda com eles, principalmente os cabelos brancos que têm relacionamento direto com a nossa vida, que nos ama de forma incondicional, ou seja, os nossos pais. Eles têm o que nos ensinar, eles têm o que nos passar, podemos aprender com eles. E como Calebe aprendeu com o seu pai, toda uma nação se calou diante de Calebe. Toda uma nação, porque ele era filho de Jefoné, aquele que enfrenta, aquele que encara, aquele que vai face a face. Essa é a primeira lição de Calebe para nós. Aprenda, ok? Aprenda com quem sabe mais do que você. Não é questão de se humilhar, é questão de ser inteligente, é questão de ser sábio, é questão de aprender, de sabedoria mesmo. Olhar para quem sabe mais do que nós e reconhecer e se colocar numa posição de eu vou aprender. Vamos ver agora qual é a segunda lição de Calebe para a nossa vida, ok? Lá em Números, no capítulo 14, versículo 24, diz o seguinte: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência o possuirá. Gente, aqui tem uma especificação muito importante sobre Calebe. Fala que Calebe, como ele seguia o Senhor, não é? Como ele perseverou, ele se decidiu, ele não deixou se abalar por causa daqueles 10 espias que levaram notícias ruins, ele não se deixou se abalar por essas 10 espias e ele perseverou e acreditou na palavra de Deus e creu que Deus seria por eles e não duvidou nem um momento seguinte. Deus falou, olha, esse aí eu vou fazer ele entrar nessa terra que ele espiou e ainda por cima eu vou fazer com que a descendência dele herde uma porção nessa terra, possua essa terra.
Mas é muito interessante que o versículo diz o seguinte: olha as perguntas certas. Visto que nele houve outro espírito. Opa, aqui tem uma dica, aqui tem uma dica. Visto que em Caleb houve outro espírito, a pergunta que a gente tem que fazer é: poxa, qual outro espírito teve em Caleb? Qual foi o outro espírito que houve em Caleb, que não houve em Josué, que não houve em nenhum outro dos outros 10 espias? Qual o espírito que houve em Caleb? Que ele perseverou, que ele seguiu, que ele se determinou dessa forma. A gente pode ver isso analisando o nome de Caleb. Mais uma vez eu digo para você, o hebraico, ele conta uma história por trás da história. Aliás, o hebraico, ele conta uma história por trás da história, ok? Se você analisar o nome de Caleb, o nome hebraico original de Caleb, você vai entender por que em Caleb tinha um outro espírito que era diferente de todos os outros 10 espias, de todas as outras pessoas. O que tinha em Caleb que moveu o coração de Deus a ponto de dizer: esse rapaz vai entrar sim, e para ele eu vou entregar uma descendência, aliás, e para ele eu vou entregar uma possessão, para ele e para toda a descendência dele. Qual era? Vamos analisar o nome de Caleb no hebraico. Caleb, ele é a junção de 2 palavras hebraicas. Poucas pessoas sabem. Muita gente acha esse nome lindo, eu também acho o nome lindo, e depois que eu entendi o significado desse nome, eu achei mais maravilhoso ainda. Mas Caleb é a junção de 2 palavras. É a junção, na verdade o nome é Kelev, ok? O nome em hebraico é Kelev, e essa palavra Kelev, ela é a junção de 2. Kelev. Kelev. Lev é a palavra coração. E lev e ke é a palavra conforme. Na verdade, o original da palavra Caleb quer dizer cachorro, ok? Todo cachorro em Israel hoje você chama Kelev, ok? O nome é Kelev, é cachorro. Mas cachorro é Kalev, que é conforme o coração. Repara para você ver. Quem tem cachorro em casa, ou já teve, vai saber o que eu estou dizendo. O cachorro, por que o nome hebraico dele é conforme o coração? Porque o cachorro, ele tem uma sensibilidade muito grande para sentir o coração do seu dono. O cachorro é o seguinte: se você está feliz, ele está pulando, ele está abanando o rabinho, ele está perto de você, ele está feliz. Se você está bravo, o cachorro, foge de perto de você porque ele sabe que vai sobrar para ele. E ele dá um jeitinho de não estar tão perto de você porque ele sente que você está bravo. Às vezes tem cachorro que até se esconde do dono. Mas se o dono dele está triste, pode ter absoluta certeza que esse cachorro vai dar um jeitinho de ficar perto e até mesmo se sentar calado, quietinho ao lado do dono, enquanto esse dono está passando por um momento de tristeza. Quantas vezes em noticiários a gente já viu notícias de que o dono do cachorro morreu e o cachorro descobriu onde estava enterrado e ficou lá em cima da tumba. Eu já vi notícias assim. Porque o cachorro, a palavra hebraica que foi escolhida para ser aplicada ao cachorro foi a melhor palavra hebraica escolhida para ser aplicada ao cachorro. De verdade, ele age conforme o coração do seu dono. O cachorro, ele é assim. Ele tem essa propriedade, ele tem essas habilidades, ele tem essa característica de agir conforme o coração do seu dono. Então, o Caleb foi dado a ele, Jefoné, sabiamente, esse homem que enfrenta, esse homem que encara, esse homem que enfrenta face a face as suas questões, ele deu para o filho dele esse nome. Ele olhou para essa criança quando nasceu e falou: esse menino, ele vai ser sensível ao coração de Deus. Isso era o espírito diferente que havia em Caleb. Ele tinha um coração sensível ao coração de Deus. Então, aqui vem a nossa segunda lição. A nossa segunda lição: como perseverar nos caminhos do Senhor,
Como perseverar em seguir ao Senhor para que nós alcançamos as promessas dele na nossa vida, que é entrar nós e nossa descendência na terra prometida, ou seja, na herança do Senhor, sendo que nós tenhamos um coração sensível a Deus. Essa é a nossa segunda lição. Persevere em seguir ao Senhor com um coração sensível ao Senhor. Vamos lá para a nossa terceira lição de Caleb para a nossa vida. Aqui no livro de Números, no capítulo 14, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Eis agora o Senhor me conservou em vida, como ele prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele quanto para voltar. Vou dizer uma coisa para você, esse texto é de arrepiar. É de arrepiar. Nós estávamos falando, a primeira e a segunda lição, Moisés ainda era jovem, até mais ou menos os seus 30 ou 40 anos de idade, 45 por aí. Era considerado jovem naquela época. Mas agora, nesse texto, ele já está com 85 anos. Ele já entrou para a Terra Prometida, ele já ajudou Josué, ele lutou em todas as guerras com Josué, conforme ele prometeu para Josué. Ele gastou mais 45 anos da vida dele ajudando a nação de Israel a conquistar os seus pedaços de terra, a sua promessa. E agora ele fala para Josué desse jeito: olha, Josué, Deus me conservou vida até agora. Eu tinha 40 e poucos anos lá, desde quando o Senhor falou para Moisés, ok? Mas agora eu entrei, eu saí, e eu já entrei para combate, mas agora eu tenho 85 anos e ainda eu tenho a mesma força dos meus 40 e poucos anos. Ainda hoje eu estou pronto para entrar em combate. E aí você completa isso aí lá no capítulo 15, no versículo 13, que é o momento em que Josué então entrega a terra para Caleb. E olha que detalhe fantástico. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Só um detalhe, Anak era um gigante, tá? Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Almai e Talmai, gerados por Anak. Gente, o Calebzinho, não é? Esse Caleb aí que tem esse coração sensível ao Senhor, e nesse momento ele já com 85 anos de idade, ele não precisou de ninguém para poder expulsar os filhos de Anak, os filhos dos gigantes que moravam na terra que seria a possessão dele. Ele sozinho foi lá e conquistou. Ele mesmo foi vencer os seus gigantes. Ele não pediu ajuda para ninguém. Ele mesmo foi vencer os seus gigantes. A não ser um pouco mais na frente, na história, tem um momento que ele pede uma ajuda. Mas a Bíblia traz para a gente que ele vence os seus gigantes. Então, ele não se importou com a idade que ele tinha, ele não se importou com toda a trajetória dele, ele não se vitimizou dizendo: ai, mas agora, né? Agora eu já estou com 80 anos, agora eu já estou velho, agora eu já estou acabado. Agora, Josué, que você vai me dar a minha herança? Não, não. Ele não se vitimizou, ao contrário, ele se orgulhou. Ele se orgulhou de tudo que ele fez pela sua nação, pelos seus irmãos de sangue, pelas tribos de Israel. E ele fala: olha, eu entrei, eu saí, eu combati. Ele estava feliz por isso. Agora eu ainda tenho forças para poder conquistar o meu próprio pedaço de terra. E ele não disse: ai, fulano, eu te ajudei tanto, vem cá me ajudar. Ou ele ficou remoendo: ah, mas eu ajudei fulano, né? Ajudei as tribos, por que agora eles não vêm me ajudar? Não, não. Ele não remoeu nada.
Ele estava orgulhoso de tudo o que ele fez e ele não pediu ajuda para ninguém. Ele sabia que Deus era por ele. E ele, com 85 anos, vai lá e ganha a guerra contra os seus gigantes. Ele mesmo luta contra os seus gigantes. E ele mesmo vence os seus gigantes. Portanto, aqui vem a nossa terceira lição. Aqui vem a nossa terceira lição. Lute você mesmo as suas lutas. Vença você os seus gigantes. Expulse você os gigantes da sua terra, ok? Derrube você os gigantes que estão ameaçando a sua propriedade, a sua terra. Não olhe para trás. Não precisa você ficar lamentando quem está te ajudando, quem não está te ajudando, quem é por você, quem não é por você. Não se vitimize, porque Deus é por você. Quem será contra você? Ok? Então, vença você mesmo os seus gigantes. Essa é a terceira lição de Caleb para nós. Quarta e última lição de Caleb para a nossa vida. Vamos lá. Juízes, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes levantou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e bem mais novo do que ele. Gente, olha que coisa mais interessante. Caleb fez tudo o que ele fez, criou, fez, batalhou, fez todas as suas coisas, conquistou a sua terra, criou a sua família, a sua descendência herdou conforme o Senhor falou e a vida seguiu. Chegou um momento que Israel precisou de um libertador. E na hora que Israel precisou de um libertador, Deus estabeleceu uma pessoa. Não foi também uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa aleatória que Deus pegou no meio do povo e falou: o libertador vai ser esse. Não. Quem foi a pessoa que Deus estabeleceu como libertador para a nação de Israel, que ouviu a voz do Senhor e que de verdade libertou Israel naquele momento? Foi alguém chamado Otiniel. Agora, mais interessante de tudo, quem era Otiniel? Otiniel, ele era sobrinho de Caleb. E além de ser sobrinho de Caleb, ele também era genro de Caleb, porque ele casou-se com a filha de Caleb. Por que ele se casou com a filha de Caleb? Porque ele também venceu um gigante na terra. Olha que coisa fantástica. E aí vem a última lição para nós. A última lição do nosso texto. Vem aqui agora. Otiniel significa leão de Deus. Leão de Deus. O leão, ele tem um rugido maravilhoso. Ele é o único animal da selva que tem um rugido que, quando ele ruge, uma das maiores intenções do leão são duas. Falar para os seus que eles estão protegidos, que tem alguém lá por eles. E a segunda lição do leão, quando ele ruge na selva, é para poder chamar os seus para perto de si também. Otiniel era isso. Ele funcionava desse jeito ali, naquele momento, para a nação de Israel. Mas o fato de Otiniel ser um parente tão próximo assim de Caleb, tinha um motivo. E aí vem para nós a última lição de Caleb. Faça sucessores. Faça sucessores. Seja você referência na sua geração. Caleb foi referência na geração dele. Da mesma maneira que Moisés foi referência para a geração de Caleb, Caleb foi referência para a geração de Otiniel. Da mesma maneira que Moisés fez Caleb, de certa parte também seu sucessor, Otiniel também foi feito sucessor de Caleb. Faça sucessores. Seja referência na sua geração. Essas 4 são as lições de Caleb para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe.